Em março, no mais tardar em abril, será anunciada a chapa presidencial das candidaturas de Lula e Geraldo Alckmin. Essa chapa é uma chapa importante, é um divisor de águas na história recente do Brasil, que vem se polarizando, vem se tornando mais radicalizado. É interessante que a ideia da chapa surgiu dentro daquela visão que nós já sabemos, né? Atirou no que viu, acertou no que não viu. Algo muito improvável no início, teria sido, ou foi de fato, realmente, algo arquitetado, bolado por Fernando Haddad e Márcio França. Por quê? Geraldo Alckmin pensava em ser candidato a governador de São Paulo. E isso dificultaria as chances de todo mundo. Ele, na época, conversava com Gilberto Kassab discutindo a possibilidade de filiação no partido de Kassab para concorrer ao governo de São Paulo. Tanto Márcio França quanto o Haddad, ambicionando concorrer com chances de vitória para esse mesmo cargo, pensaram: que tal nós sugerirmos Geraldo Alckmin de vice de Luiz Inácio, o Lula da Silva? E aquilo ali surgiu, eu me recordo, na época em que surgiu a primeira vez, se eu não me engano, foi novembro, né, de 2021. Muita gente saiu escrevendo: olha, isso é muito improvável, muito improvável. Eu sou, aí a minha posição política, eu sou um entusiasta da moderação, da conciliação, do compromisso, né? Então eu não pensei, ali eu não pensei de fato como analista, né, se era improvável ou não. Eu disse: poxa, a ideia é boa, que legal, né? E aí aconteceu até uma feliz coincidência. Eu tenho um chapa, um conhecido, um amigo que vira e mexe, eu peço para ele fazer algumas coisas em termos gráficos, né? E eu pedi para ele: olha, que inclusive é capa desse vídeo aqui. Eu pedi para ele: olha, faz aí como se fosse, né? Não é, obviamente, um santinho de campanha eleitoral com a chapa Lula-Alckmin. Ele fez. E eu até coloquei no meu Twitter em novembro de 2021, e isso viralizou há pouco tempo atrás. Viralizou em fevereiro de 2022. Isso começou a sair aqui e acolá, né? Porque vem se tornando mais provável. O que era improvável vem se tornando mais provável. Não, vem se tornando mais provável. Agora é certo, vai ser anunciado. E vai ser uma aliança PT-PSB. Alckmin, né? Alckmin não é do PSB. Né? Ele vai se filiar? Vai. Quando eu digo Alckmin não é do PSB, eu estou falando qual é a carreira política de Alckmin. Alckmin foi um político, né, que ficou a vida inteira, praticamente a vida inteira política, foi um dos fundadores do PSDB em São Paulo. Alckmin, nesse aspecto, é alguém que valoriza o partido político. Ele, em nenhum momento, ameaçou deixar o PSDB, né, vivendo as agruras, né, e tudo que ele passou dentro do PSDB, com a traição daquele, né, do seu pupilo João Dória, inclusive. Ele é um homem partidário. Nesse aspecto, se a gente pegar a trajetória de Alckmin, ele é um homem partidário. Mas o que é mais importante dele ter passado a vida inteira no PSDB para que você entenda melhor a política? A rede de relações da política de Alckmin é uma rede de tucanos, não é uma rede de gente do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. A partir de agora ele vai começar a formar essa rede. Mas tudo que vem política é importantíssimo levar isso em consideração. O passado de Alckmin o coloca como um tucano dentro do PSB. Ele de fato é alguém do PSDB dentro do PSB. Ele tem trânsito com todos. Tem trânsito em que sentido? Ele pega o telefone, liga e fala com qualquer tucano de qualquer estado do Brasil, e particularmente de São Paulo, que ele governou inúmeras vezes. Prefeitos, vereadores, militantes, conhece militante, gente que nunca teve mandato. Então, a rede de relações políticas, a rede, né, de décadas, 30 anos de política, mais do que isso, a rede de relações políticas de Alckmin é toda PSDBista, é toda tucana. E a rede de relações de Lula, da mesma maneira, é toda petista, né? Todas as pessoas de confiança de Lula, todos os parceiros de política de Lula. Então, no fundo, o que nós estamos vendo
é uma aliança entre PT e PSDB. Por que que isso está acontecendo? Agora, né, você pode pensar, pô, muita gente falou que esses dois partidos tinham que se aliar no passado, etc. Eles eram adversários. Isso está acontecendo porque Bolsonaro espremeu o PSDB. O PT continua no mesmo lugar de sempre. Mas o que Bolsonaro fez? Número um, ele pegou todo o eleitorado do PSDB na eleição presidencial. O eleitorado que costumava votar no PSDB nas eleições presidenciais anteriores, né, 2006, 2010, 2014, foi inteiramente transplantado para Bolsonaro. E mais do que isso, Bolsonaro radicalizou. As circunstâncias permitiram que um candidato radicalizado como Bolsonaro vencesse uma eleição majoritária. Em circunstâncias normais, ele não venceria uma eleição majoritária. Como era uma eleição antissistema, tudo que ele falou antissistema, todas as falas racistas, homofóbicas, machistas, né, elas caíram meio que no vazio. O eleitorado não viu isso. O eleitorado viu quem é o cara que não pertence nem a PT, nem a PSDB, nem a MDB. Ah, é esse? Então vou votar nele. Mas aí ele se manteve radicalizado no governo. 2019, 2020, a radicalização da pandemia é impressionante, né? Batendo, né, contra a corrente mundial, né, de governos de direita, todo mundo tomando medidas, né, profiláticas, medidas de imunização, e Bolsonaro batendo contra o tempo inteiro. E aí ele espreme o PSDB. Ele diz, olha, não só eu sou da extrema direita e peguei a direita, né, e peguei o eleitorado de vocês. E Alckmin procura se realocar nisso. Ele teria, a alocação dele não iria ser fácil, né? Eu acho que ele, se entrasse para disputar o governo de São Paulo, sim, teria condições de ser o favorito, mas ele iria disputar, né, com um candidato apoiado por Bolsonaro. Tem toda essa característica de São Paulo de eleger conservadores para o governo de Estado. Eu tenho meu livro, O Voto do Brasileiro, o livro que eu publiquei em 2018, que trata de São Paulo, chama a atenção da semelhança entre São Paulo e a Baviera na Alemanha. A Baviera, no pós-guerra, só elegeu uma vez um governador de esquerda. Depois dessa primeira vez, logo depois da Segunda Guerra Mundial, todos, até hoje, todos os governadores da Baviera foram do Partido Social... Democracia Cristã, o partido conservador da Baviera, a CSU, tá? O partido irmão lá do CDU da Merkel. Lá. Então São Paulo, eu fiz esse paralelo, São Paulo tem essa característica, São Paulo vem elegendo constantemente apenas governadores de esquerda, governadores de direita, governadores conservadores, né? Então essa faixa teria que ser disputada entre Alckmin, se ele fosse candidato a governo do estado de São Paulo, entre Alckmin e o candidato apoiado por Bolsonaro, o que o colocaria em risco. Tem lá a faixa do candidato de esquerda, ele não disputaria essa faixa. Ele saiu, ele se rearrumou, né? Ele foi apertado dentro do PSDB, foi traído, já mencionei isso aqui, por João Dória, e aí perdeu todo o espaço dentro do PSDB. O espaço de comando do PSDB ele deixou de ter, né? Então ele diz, olha, já que eu estou no fim da fila no PSDB, ou sequer estou na fila, eu entro no outro partido, no fim da fila, o PSB, só que entro com um cargo importante de vice-presidente. E aí vamos ver o que acontece. Não sabe o que vai acontecer, né? Lula é eleito, Lula incorporou seu vice-presidente nas decisões de governo, não necessariamente em política econômica, eu sei que tem muita gente pensando nisso, mas a tendência de Lula é fazer com Geraldo Alckmin um procedimento semelhante que ele fez com Zé de Alencar. Vai dizer, olha, o que você quer no governo aí? Ah, você quer isso? Então vai lá e comanda. Não significa que Alckmin será ministro. Não. Ministro, não. Né? Eu acho improvável. Né? Pode ser, mas o ministro, né, o Zé de Alencar foi ministro da Defesa, né? Nada né, muito... Defesa agora é importante por conta da presença dos militares na política. Então, ele, se fosse ter um ministério, seria um ministério que ele pudesse entrar e sair a qualquer momento. É por isso que eu acho que é melhor não ter ministério nenhum.
Agora, o fato é que nós estamos vendo, porque Bolsonaro espremeu o PSDB, o que nós estamos vendo, de fato, realmente hoje no Brasil, é uma aliança PT-PSDB com a chapa que será anunciada agora em março de Lula candidato a presidente, Geraldo Alckmin candidato a vice. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para este canal de YouTube.